Paz e graça, meus amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e deixe aí os seus comentários se você assim gostar desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um segundo vídeo sobre o método que a Igreja Mórmon usa para se determinar o que é verdade e o que é erro. Eu já fiz aqui o vídeo 1 sobre esse tema, onde eu abordei a questão do que eles pedem para as pessoas fazerem para descobrir se o livro de Mórmon ele é verdadeiro. E eu mostrei naquele primeiro vídeo que os missionários eles pedem para as pessoas orarem a respeito do livro. E uma vez que as pessoas oram a respeito do livro e sentem uma coisa boa, eles ensinam que ali é uma prova, é uma resposta de Deus àquela pessoa que o livro é verdadeiro. Eu já mostrei aqui no primeiro vídeo que nenhum profeta bíblico, nem Jesus, nenhum dos apóstolos chegavam até as pessoas com essa proposta. Ou seja, eu vou te ensinar algo, você quer saber se é verdade? Ore. Jesus nunca ensinou isso para os apóstolos nunca ensinaram isso para ninguém, nem nenhum dos profetas ensinaram isso para ninguém. Como eu falei, a nossa mente ela é reprovada, o coração do homem é maldoso, não é verdade? E a nossa mente ela não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, a menos que nós tenhamos provas. As provas é quem nos faz determinar o que é certo e o que é errado. Eu citei o texto de Atos, quando Paulo chegou ensinando aos bereanos. Paulo não pediu aos bereanos para orar a respeito da mensagem dele. Os bereanos foram examinar nas escrituras para constatar se aquilo que Paulo estava ensinando era verdade ou não. Só que os mormons eles fazem diferente, eles pedem para a pessoa orar e se ela receber um sentimento, um bom sentimento, segundo eles ali é uma resposta de Deus, né? Então estou mostrando aqui que isso não é bíblico, certo? Isso é um teste falho e ele não tem sustentação nas escrituras, como eu mostrei no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo eu vou mostrar quais são as bases que eles utilizam para ensinar isso às pessoas, né? No livro de Doutrinas e Convênios, que é um livro oficial da igreja e considerado sagrado como considerado como sagrado para a igreja, com a mesma inspiração da Bíblia, tá certo? Tem alguns ensinos aqui relativos a essa questão. Por exemplo, na seção 6 de Doutrinas e Convênios, conta um pouco aqui sobre a história de Oliver Cowdery. Quem foi Oliver Cowdery? Oliver Cowdery é um professor, e é um professor secular, e ele, ao ouvir sobre a história de Joseph Smith, que um jovem tinha encontrado umas placas de ouro e tinha traduzido, né? E tinha fundado uma igreja. Ele se interessou por essa história e ele foi dar aulas lá na região próximo a onde Joseph Smith morava, e a família Smith hospedou Oliver Cowdery na casa deles, certo? E Oliver Cowdery se aproximou de Joseph Smith, e os dois ali começaram a desenvolver uma amizade, e Oliver Cowdery pediu para ver os registros, né? Inclusive o nome dele está como uma das testemunhas do livro de Mórmon. Eu vou gravar um vídeo depois sobre essa questão aí, se as testemunhas viram ou não viram realmente as placas de ouro, né? Interessante que dessas testemunhas do livro de Mórmon, a maioria deles se afastaram da igreja, né? Interessante isso, a maioria que disse que viu, que tocou, que apalpou, se afastaram da igreja, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos frisar nessa questão do teste para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro ou não, certo? Então, Oliver Cowdery pediu a Joseph Smith para ser tradutor, porque Joseph Smith contou que
estava traduzindo o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. E ele pediu também, até esse momento ele era escrivante. Joseph Smith ditava as palavras e Oliver Cowdery escrevia, porque Joseph Smith ele tinha pouca leitura, como eu já falei aqui. Ele tinha pouca leitura, certo? Então, ele primeiro foi a esposa dele que ajudou ele a escrever. Se eu não me engano, David Whitmer. David Whitmer não, Martin Harris também foi escrivante. Então, algumas pessoas ali participaram dessa redação. Ele falava e as pessoas ali iam escrevendo. E Oliver Cowdery ajudou também nessa suposta tradução do livro de Mórmon. E aí, Oliver Cowdery tem o desejo de traduzir também os registros, né? Apesar de que a gente vê gravuras, a própria igreja ela é contraditória nessa questão, porque tem gravuras onde mostra Oliver Cowdery e David Whitmer, Oliver Cowdery e Joseph Smith sentado numa mesa. Joseph Smith está com as placas, ditando as palavras, e Oliver Cowdery do outro lado da mesa está escrevendo. Já tem outras gravuras que é um pano, a mesa um de um lado, outro do outro, e um pano, né, dividindo, porque Joseph Smith dizia que não podia mostrar essas placas a ninguém, porque era algo sagrado, e se alguém visse, morria. Né? Morria, era fulminado. Só ele quem podia ver. Só que depois é registrado no livro de Mórmon, mas resiste no livro de Mórmon que 8 pessoas viram essas placas. Certo? Mas eu vou gravar um vídeo aqui mostrando que realmente eles não viram nada. Certo? Mas vamos para essa parte aqui, né? Oliver Cowdery pede para traduzir. Então Joseph Smith manda ele orar. Ó, você ore aí, tal, né? Na seção de Doutrinas e Convênios, na seção 6 de Doutrinas e Convênios, no versículo 22 diz o seguinte, porque Joseph Smith, Oliver Cowdery ora, e Joseph Smith também vai orar a esse respeito, e Joseph Smith recebe uma revelação de Deus, onde Deus vai tratar dessa questão do pedido de Oliver Cowdery. Aí Joseph Smith aqui recebe uma revelação de Deus, segundo ele, né? E ele diz o seguinte aqui, ó. Em verdade, eu te digo, se desejares mais um testemunho, volte tua mente para a noite em que me chamasse a mim em teu coração, a fim de saber a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho pode ter do que o de Deus? Isso aqui é uma resposta que Joseph Smith dá a Oliver Cowdery. Ó, você lembra quando você estava orando e você pediu para saber, você não recebeu paz na sua mente? Que maior testemunho pode se receber de Deus do que esse? Então, os mormons, quando eles estão ensinando sobre orar a respeito do livro de Mórmon, eles usam essa seção de Doutrina e Convênio como base. Olha, Oliver Cowdery orou e Deus disse a ele que o maior testemunho de que aquela obra era verdadeira foi a paz que Deus deu à mente dele. Então você veja que eles associam muito essa questão de paz, de bem-estar. Se você ora sobre alguma coisa, sente paz, sente bem-estar, logo aquilo é uma resposta de Deus que tal coisa é verdade. Só que, como eu falei, irmãos, essa ideia não tem sustentação das Escrituras, irmãos. E não é usado esse método em tribunal, não é usado em lugar nenhum para se definir o que é certo, só no mormonismo. Só no mormonismo, porque, como eu falei, se eles vão pegar um pesquisador, dar o livro de Mórmon a ele e falar assim, olha, você quer saber se o livro de Mórmon é verdadeiro? Pesquise esse livro aí em todos os aspectos extra. Deixa a questão espiritual de lado e trabalha só nas questões extra, certo? O livro de Mórmon, ele menciona mais de 300 cidades no Novo Mundo. Não é no mundo antigo, é no Novo Mundo. Que o livro de Mórmon, o final dele já é de depois de Cristo. Nenhuma dessas cidades foram encontradas por arqueólogo nenhum. Eles apontam para as cidades incas e maias, que não tem nada a ver com o povo aqui do livro de Mórmon, mas isso é história para outro livro, né? Quer dizer, isso é história
para outro vídeo. Eu vou tratar em outro vídeo sobre essa questão da arqueologia, a antropologia, a história, a geografia do livro de Mormon. A gente vai ver que não bate nada. Nenhum arqueólogo usa o livro de Mormon como base para encontrar as cidades mencionadas lá ou alguma coisa que é mencionada lá, porque não tem. O livro de Mormon é um livro fictício, sabe? A igreja entra num desespero para tentar provar a veracidade de Mormon, mas não tem como provar a veracidade do livro de Mormon dentro dessas questões que eu abordei. Por isso que eles mandam o cara orar. A única saída deles é essa. Olha, ora, se você tem alguma coisa boa, logo ele é verdadeiro. E se ele é verdadeiro, não há do que se questionar. Né? Que o livro de Mormon vai dizer que quando o Nefe chegou nas Américas, em 600 a.C., havia já lá cavalo, um monte de animais que não existia naquele continente. Só foi para lá depois que Colombo, quando Colombo descobriu as Américas, né, Cristóvão Colombo, que foi transportado desses animais para lá. Mas segundo o livro de Mormon, já havia esses animais lá. Então, tem muitas contradições no livro de Mormon que eles tentam explicar, mas não conseguem camuflar a verdade, tá certo? Então, essa foi a resposta que Deus deu a Oliver Cowdery. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho tu pode receber de Deus. Meu irmão, Deus jamais, irmãos, é dar uma resposta dessa para uma pessoa. A verdade se conhece com a verdade. Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão com a verdade. Quer saber o que é mentira e o que é verdade na teologia? Vai para a Bíblia, vai para a história, vai para a geografia, vai para as línguas. Esse negócio de ficar orando para saber as coisas, isso é um método, como falei em outro vídeo, fajuto, enganoso, sabe? Totalmente enganoso. Aí tem outra passagem aqui, tem outra seção que eles usam como base também, para afirmar isso aí, né? É a seção 9 de Doutrina e Convênio, versículo 7, que diz assim, ó, eis que não compreendestes, supuseste que eu conheceria, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me, mas eis que te digo, que deveis estudá-la bem em tua mente, depois me deveis perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti em teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Meu irmão, como é que o cara ensina uma desgraça dessa aqui para uma pessoa, cara? O escrivante aqui, Oliver Cowdery, as duas sessões dizem respeito a ele. Ele estava com dúvida a respeito do trabalho de Joseph Smith. Ele estava com dúvida, certo? Sobre aquele trabalho. Não só ele. Martin Harris. Depois eu vou contar a história de Martin Harris, como foi que Martin Harris terminou. Como a vida de Martin Harris chegou, como ele terminou a sua vida aqui na Terra depois que ele entrou na igreja. Né? A desgraça que a igreja fez com a vida de Martin Harris. Depois eu vou gravar um vídeo aqui só sobre ele. Esses personagens aqui que fizeram parte da história da igreja e que tiveram a desgraça, a sorte desgraçada de encontrar Joseph Smith, esses homens aqui, meu irmão, tiveram um fim terrível. A igreja esconde isso. A igreja esconde, ela não fala, sabe? De como essas pessoas terminaram, a experiência terrível que essas pessoas tiveram depois que conheceram a igreja. Eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso, certo? Mas essa é outra questão que Deus vai ensinar para Oliver Cowdery. Porque Oliver Cowdery estava com dúvida. E Joseph Smith disse, ó, pergunta para Deus, Deus vai te responder se essa obra é verdadeira ou não. Né? E aqui a resposta é essa, que ele fez arder dentro do peito de Oliver Cowdery, dando testemunho a Oliver Cowdery que aquilo era verdade, que o livro de Mormon era verdadeiro. Né? Aí ele diz, estude a questão, pegue lá o material lá que Joseph Smith traduziu, leia, estude bastante, depois me pergunte. Se você sentir um ardor no seu peito, é uma resposta que aquilo é a verdade. É brincadeira um negócio desse. Rapaz, quando eu penso que um dia eu acreditei nisso aqui, quão tolo eu fui em acreditar nisso aqui. Meu Deus do céu. Aí o versículo 9. Ó. Mas se não estiver certo, não terás mais tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará conhecer
o que está errado. Portanto, não podeis escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim. Porque o Oliver Calder ele queria traduzir também, né? Porque como Joseph Smith falou que traduzia pelo dom e poder de Deus, e que esse dom também poderia ser concedido a Oliver Calder, ele tentou traduzir, né? Então, ele não estava conseguindo traduzir. E o Senhor falou, olha, você estude bem aquela palavra, e se ela arder no seu peito, se você sentir um sentimento de ardor, é verdade. Mas se você for traduzir e vier um embaraço na sua mente, é porque não sou eu que estou revelando aquilo. Brincadeira, meus irmãos. E tem outro texto também da Bíblia que eles usam também, eles se baseiam na Bíblia, mas só aquilo que interessa a eles, né? Porque a Bíblia para eles está errada, está cheia de erro, foi poluída pela Igreja Católica, como eu já gravei vídeos aqui mostrando isso, né? Mas eles usam trechos prediletos da Bíblia para dar base a esse pensamento deles, né? O texto que eles usam é aquele texto lá de Lucas, se eu não me engano é Lucas, aquela história que conta dos dois companheiros no caminho de Emaús, que um estranho ali acompanha eles, e quando chega lá na casa, eles pedem para que o estranho fique com eles, e ali eles fazem um jantar, e aquele estranho parte o pão, e pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Ah, você é o único peregrino aqui que não sabe, Jesus de Nazaré, o homem poderoso em obras, em palavras, tal, e muitos disseram que ele ressuscitou, e hoje é o terceiro dia, e eles estavam tristes, né? E ali, o Senhor ali se revela para eles, parte o pão, se revela para eles reconhecem ali que era Jesus. E ele diz assim, não ardia em nosso peito, quando eles expunham para nós as escrituras, eles fazem esse comentário, né, que o peito deles ardia enquanto Jesus expunha, enquanto Jesus estava ali fazendo uma exposição da Bíblia, né? Então os mormons usam também isso aí para dizer que, só que ali, o contexto ali não era para se descobrir verdade, né? Até porque eles não confiaram naquele ardor, eles voltaram para Jerusalém, e ao chegar lá, eles constataram, eles tiveram testemunho dos apóstolos que Jesus realmente estava vivo e que tinha aparecido para eles. Tá certo, meus amados irmãos? Então, espero que vocês gostem desses vídeos. Se vocês conhecerem algum mormon aí, compartilhe esse vídeo com eles. Né? Quem sabe Deus aí ilumina a mente deles como um dia iluminou a minha, né? E eles abandonem essa religião, deixem de ser escravos dessa religião e se rendam aos pés de Jesus e a Bíblia Sagrada, que é a única verdade, é a única ferramenta para quem crê, da qual nós podemos definir o que é verdade e o que é erro. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.